você tem complicações clínicas que evoluem e levam à dificuldade do paciente manter uma via aérea. Então, por exemplo, a hipoxemia e a acidose. Um paciente que fica hipoxêmico, como a gente acabei de falar, ele fica agitado, né? Então, é um paciente que já tem risco de comprometimento da sua via aérea, tá? Com o passar do tempo, se a gente não intervir ou intervém de forma inadequada com oxigenoterapia, às vezes um paciente DPOC, é um paciente que não tolera níveis altos de oxigênio, porque eu amo e devo promover a hipercapnia, mas jamais a hiperóxia. A gente discute sempre isso nas aulas de oxigenoterapia. Na abordagem do paciente grave, mês passado comentamos bastante, justamente porque a hiperóxia leva a um estresse redutor muito grande nas células, o oxigênio em excesso acaba comprometendo as membranas celulares, faz vasoconstrição sistêmica de forma muito radical, e a gente começa a comprometer órgãos e sistemas, e eu não consigo retirar o oxigênio em excesso do paciente. Como que eu faço isso? A única forma é entubar e controlar através dos gases e controle de gasometria. Então, isso também eu tenho que deixar bem claro, que paciente fazer hiperóxia, jamais. Então, a via aérea fisiológica, e a gente tem um mnemônico chamado CRASH, que é justamente, ele nos avisa, através de cada letra, o que a gente deve se atentar e observar num paciente que tem uma alteração fisiológica que vai levar ao comprometimento da via aérea. Isso aí a gente vai ver também mais para frente. Os materiais, discutir a sequência rápida e atrasada de intubação, então a diferença entre elas, em que momento utilizar, né? A grande diferença, a diferença básica entre essas duas, é que a via aérea atrasada e a via aérea a via aérea de sequência de intubação atrasada e a rápida, é que a rápida não é porque o nome dela é rápido que eu tenho que fazer tudo rápido. A diferença é que eu vou aplicar uma sequência de 3 drogas, né? Vou fazer uma pré-medicação, vou fazer uma indução, sedar aquele paciente e em seguida nós vamos curarizar. Vou fazer um relaxante muscular. Tudo isso em sequência, administrando essas drogas em bolos, mas não é aquele bolos que eu já pego e enfio na veia do paciente como se fosse uma adenosina, não. Eu infundo num tempo de 1, 2 minutos, de forma tranquila, lembrando que tudo que eu faço rápido no paciente, ele vai ter mais efeito colateral, e eu promovo uma abertura, uma tranquilização mais rápida de via aérea, promovendo um ambiente mais seguro para a gente muitas vezes poder trabalhar com essa via aérea, até mesmo para essa laringe. Na hora que a gente vai falar de laringe, a gente vai falar das máscaras de primeira e segunda geração. Hoje as de segunda geração, inclusive a gente, máscara laringe, a gente coloca no paciente e não colocava em ventilação mecânica, porque as pressões elevadas do ventilador empurram a laringe para fora. As de segunda geração a gente já consegue intubar, já consegue curarizar o paciente, relaxar esse paciente, fazer uma cirurgia ou um procedimento de 30 minutos, 1 hora, 1h30, tranquilamente com a máscara laríngea, inclusive deixando ele em ventilador mecânico. Tá? A gente vai ver também mais à frente. E deixar bem claro que a questão da via aérea atrasada é justamente o oposto. Ela não é atrasada porque ela é lenta. Pacientes, toda vez que a gente vai fazer um procedimento de intubação, a gente faz a desnutrigenização. A gente tem que retirar, então a gente tem que lembrar o seguinte, o oxigênio que está no ar ambiente, ele é 21% a nível do mar. Então, eu tenho outros gases da atmosfera, entre eles nitrogênio. Então, quando nós vamos proceder uma abertura de via aérea, trabalhar com paciente grave, a gente vai trabalhar geralmente com oxigênio a quase 100%. Então, a tentativa de intubar vai deixar o paciente e a pessoa muito tempo sem ventilar. A gente tem que abrir deixar ela exposta, e deixar ele muito tempo em apneia, é claro que vai levar a malefício. Então, o que a gente faz? Antes de intubar,
numa situação que permite, a gente oferta oxigênio a 100% para ele, de 3 a 5 minutos, para que ele aumente os níveis de oxigênio no sangue, para que a gente tenha um tempo para poder trabalhar. Então, tem duas situações. A desnitrogenização é dar oxigênio ao paciente a 100%, fazer com que esse oxigênio, então, suba no sangue, e eu tenho um tempo, uma reserva ali para que esse indivíduo não fique desprotegido, tá? E isso é desnitrogenar o paciente. Quando a gente faz esse procedimento no paciente, tem paciente que não tolera, muitas vezes. E dar oxigênio para um paciente não é necessariamente com pressão positiva. A gente coloca, por exemplo, o ambu na face dele, ou uma máscara de reservatório, e deixa ele respirar sozinho. Ele fica 3 a 5 minutos ali. Mesmo que esteja mal, porcamente ventilando, ele está captando aquele O2. Então veja que eu não estou enfiando O2 nele. Por enquanto ele ainda tem drive respiratório. E isso eu estou dando oxigênio para ele de uma forma que ele aumente as suas reservas. Só que tem paciente que não tolera isso, né? Tem paciente que não consegue, por exemplo, crianças, pacientes que estão com nível de consciência muito agitado, ele não deixa ele nem sequer fica com a máscara, ele não vai tolerar isso muito tempo. Então o que a gente faz? A gente ceda ele primeiro, né, diminui o nível de consciência, para em seguida a gente administrar esse oxigênio a 100%. E justamente porque ele não vai tolerar que se coloque uma máscara nele por alguns fatores. Então, pensa numa criança de 4 anos. Uma criança que acabou de sair de um politrauma. É uma criança que não vai deixar você trabalhar com ela muito bem. Então, primeiro, se induz essa criança para depois fazer a oxigenação e a intubação. Então, a gente faz exatamente o contrário da via aérea, da sequência de intubação rápida. Então, essa é a diferença da atrasada e da sequência de intubação rápida. Não se peguem no nome, porque uma tem que ser feita rápida e a outra tem que ser feita devagar. É simplesmente a inversão das drogas e dos tempos que a gente faz nisso. E a gente vai mostrar para vocês, com os algoritmos, tudo certinho, né? A Alexandra vai discutir as drogas, conforme o tempo que a gente tem, e as melhores indicações. Eu gosto muito quando ela fala, né? Eu costumo falar que a via aérea não tem quilômetro. A gente tem uma distorção da via aérea. A gente acha que a via aérea, traqueia, laringe, vai longe. Não, a gente vai ver que elas são curtas. Então, todo e qualquer cuidado requer uma delicadeza muito grande. E outro momento é escolher bem a droga que você vai trabalhar com o seu paciente. Se eu já estou com o paciente grave, chocado, mal perfundido, o colega vai escolher uma droga que ainda rebaixa mais e faz mais hipotensão, por exemplo, um midazolam, um benzodiazepínico, fentanil, né? Vai deixar ele mais rebaixado, mais prostrado? Ou será que eu posso escolher uma droga para sedar um paciente que possa fazer aumento da pressão arterial, uma broncodilatação, por isso que a ketamina é a queridinha no COVID e realmente ela é muito boa. Inclusive na sequência atrasada, a única droga que se usa de escolha é a ketamina. Por quê? Porque a ketamina ela causa dissociação, né? Ela separa o nível de consciência de outras coisas. Então, quando você faz a ketamina no paciente, ele vai ficando assim. Ele vai olhando, só que é uma droga que não rebaixa, ela não tira o drive respiratório. Justamente que é isso, eu quero que ele continue respirando, mas que ele fique, entre aspas, calmo. Por isso que a ketamina é a droga de escolha da sedação de sequência atrasada ou retardada. Então, esses entendimentos das drogas, a gente precisa ter muito um entendimento de forma clara, né? Justamente porque eu já vou fazer uma droga numa velocidade um pouco maior. Então, eu tenho que entender os efeitos colaterais e saber. Tem droga que ela age mais tempo e tem droga que ela age rápida e em 4, 5 minutos o paciente está voltando, né? O etomidato, por exemplo. Então,
Se ficar tentando muito tempo entubar, daqui a pouco ele está acordando de novo. E tem paciente que não tolera infusão, repetir drogas durante muito tempo. Né? Então, tudo isso, médico, enfermeiro, a equipe que está trabalhando, a gente tem que se atentar. A gente não está ali brincando de Lego com o cara. Né? Por isso que a melhor tentativa de entubar sempre é a primeira. A gente tem que fazer de tudo para que ela tenha êxito e sucesso. Tá bom? Falar também da falha da via aérea, né? Falha de via aérea é quando você coloca a estratégia de manter aquela via aérea aberta. De repente, a sua estratégia é entubar. Você tentou entubar e falhou. E o que é a falha? É quando você não consegue manter a saturação mais que 93%, né? E esse paciente não responde, não tem uma via aérea funcionante. Então, quando a gente tem falha em via aérea, a gente sempre tem que ter aquele plano B na manga. Né? Então, hoje, por exemplo, se o colega vai entubar, se seu serviço tem laringe, já deixa a laringe ali do lado. Ela é uma via aérea de resgate ótima. Se não conseguir entubar, a laringe muitas vezes vai conseguir salvar. Por isso que eu falo, 60% dos pacientes vão ventilar super bem só com manobra manual. Só de abrir e ventilar com ambu. Por isso que o desespero, aquela palavra sangria desatada, em manter um tudo num lugar que muitas vezes não é necessário. A gente vai perder tempo, vai expor o paciente muito mais em grandes riscos, sem ter necessidade nenhuma. Então a gente tem que entender que a gente tem um algoritmo de via aérea e a gente precisa seguir ele com bastante calma e clareza. Tá? E por último, a gente vai falar da via aérea cirúrgica, né? Principalmente a crico por punção e a cirúrgica. Então, eu falo muito isso, e a Alexandra também, e muita gente tem, às vezes estranha, mas não é. Traqueostomia, gente, e intubação não são procedimentos de emergência, tá? O pior horário e lugar de fazer uma tráqueo é num paciente de emergência. Tráqueo a gente faz no centro cirúrgico, paciente grave na UTI à beira-leito. Tráqueo, a pessoa tem que ser muito boa e experiente em querer fazer ela em qualquer momento de urgência, tá? Porque os nervos laríngeos, as artérias inanimadas, elas todas passam ao redor da laringe. Mas um procedimento errado, uma artéria de grande calibre que você corta ou disseca, vai levar a problemas e graves, num pior momento de atender esse cara. Né? Então, por isso que a gente tem que fazer de tudo para não ter que chegar nesse momento, mas se chegar, a gente precisa entender. Tá? Então, via aérea nada mais é que manter o sistema respiratório funcionante. Né? Bom dia, doutora Alexandra. Hoje tem um monte de gente aí para você pegar firme. A gente ainda divide via aérea superior e inferior, mas o conceito mais atual é o conceito de via aérea única. Tá? O que é o conceito de via aérea única? Por mais que histologicamente a via aérea superior e inferior são diferentes, hoje a gente tem uma grande clareza que tudo que acontece em cima vai acontecer embaixo. Então, por exemplo, a maior parte dos pacientes que têm rinite alérgica, no decorrer da vida, vão acabar desenvolvendo asma. Isso já é uma coisa relacionada. Por quê? Porque a inflamação que acontece em cima vai acontecer embaixo. Então, se a gente conversar com o pessoal do otorrino, isso fica bem claro, né? Que o conceito de via aérea única, ele é extremamente atual e ele permite, a gente ainda continua separando a via aérea superior e inferior como uma forma didática para a gente poder discutir. Realmente é uma coisa que já é clássica de todos nós. Mas o conceito de via aérea única, ele precisa ser entendido que muitas vezes os distúrbios que acontecem na via aérea inferior vão acometer a superior. O que é o objetivo principal da via aérea superior? Para a gente encurtar o assunto. É o acondicionamento e o clearance. O que é o acondicionamento do ar? É filtrar, umidificar e aquecer. Todo paciente que precisa de oxigenoterapia, seja ela na modalidade baixo ou alto fluxo, ele perde a capacidade de fazer isso. E nós precisamos fazer isso por ele.
Ah, então, o oxigênio, por exemplo, ele vem puro, extremamente concentrado. Eu falei que ele é óxido redutor. Por isso que a gente fala que as coisas enferrujam, oxidam, né? O ferrugem de uma matéria que está em ar ambiente é justamente o oxigênio que está ali oxidando, retirando elétrons das substâncias. E ele faz isso nos nossos materiais biológicos. Tá? Ele faz isso na membrana. Eu falei para vocês que todos os vasos do corpo fazem vasoconstrição na presença de oxigênio em excesso, e na presença de CO2 ele vasodilata. O único vaso que é o contrário é o pulmonar. Os vasos capilares dos pulmões, na presença de O2, eles dilatam. E na ausência de O2, o excesso de CO2, eles fazem contração. E justamente por quê? Porque o pulmão é inteligente. O pulmão é suicida. Se ele tem uma área que não ventila, que não perfunde bem, ele inativa aquela área. Por quê? Primeiro, poupar energia. Então, se você tem uma área do pulmão cheia de exudato ou com tromboembolismo pulmonar, que ali não perfunde, não passa sangue, aquelas áreas vão começar a ser colabadas automaticamente. E segundo, o pulmão tem a obrigação de fazer a troca, a chamada respiração ou hematose. Então, se eu tenho uma área que não faz troca, eu vou devolver para o coração e para a grande circulação sangue rico em CO2. Então, o que, que o pulmão faz? Ele tem que desviar todo o sangue daquela área que não troca para uma área que troca. Então, o que, que ele faz? Bom, já que aquela área não serve, eu não quero fazer muito desvio, fecho aquela fábrica, fecho aquele lobby, fecho aquele segmento. E isso, se a gente for deixando passar, o paciente vai ficando cada vez pior. Né? É? Então, a gente aqui, conceitos básicos, é lembrar que na via aérea superior, a gente tem as conchas nasais, né? A superior, a média e a inferior, que ela, todo mundo lembra dela quando ela serve muito para atrapalhar, né? Já usar um catéter, obstrui ali, vai com dificuldade, o paciente xinga, tem dor, realmente. Mas ela tem uma função importante. Tanto quanto a mucosa tem que estar úmida, aqui ela serve para o ar passar, ele turbulhou no ar, forçando o ar a ir para baixo, justamente mandando isso para a via aérea. Então, ele já entra fazendo isso, filtrando e aquecendo. Quando eu chego na via aérea inferior, que a gente começa na nosso ponto ali na traqueia, veja que cada brônquio direito e esquerdo, e eles vão se ramificando. Então, a gente tem uma geração de 0 até 23, a 23ª geração. Na verdade, cada geração vai ramificando de 2 em 4, de 4 em 8, etc., até fazer aquela grande árvore. A gente só começa a fazer troca, respiração, hematose, quando a gente está aproximadamente na 17ª geração, que é onde começam a surgir os primeiros sacos alveolares. Então, veja e o ar passa muita coisa para poder chegar e fazer a troca. E quando você entuba, quando a gente põe oxigênio, prolongamento do ventilador mecânico, a gente está aumentando a via aérea do paciente. Então, por isso que a gente tem que ventilar com pressão positiva, umidificar esse oxigênio, né? Temos que fazer com que ele seja aquecido, né? Eu sou da época que ainda vale muito os filtros, eles são muito bons, os EPAs ou HM, eles são trocados, mas eles deixam a via aérea do paciente muito seca. Então, por isso, no ventilador mecânico, a gente ainda gosta dos reservatórios de água, porque eles dão uma melhor umidificação e aquecimento da via aérea. O paciente reage muito menos. E quem aqui trabalha e já trabalhou com a gente via aérea, paciente reativa, como a Alexandra fala, paciente broncoespasmo, seja adulto, criança, é terrível. E, ultimamente a gente está tendo broncoespasmos de moderados a graves. Pacientes estão indo para o tubo
Porque a via aérea está muito reativa e a gente não consegue reverter esse efeito, tá? Então, dar oxigênio em concentração ótima é muito importante. Aqui só mostrando um corte histológico, né? É um corte histológico da via aérea inferior, mostrando os cílios, né? Os cílios estão presentes na via aérea inteira, os da via aérea superior batem de cima para baixo, da inferior de baixo para cima, para que você faça o clearance, o toalé, a higiene. Então, você tem que jogar para fora e não jantar aquele muco carregado, né? Aquele creme de sonho de padaria, gostoso, verde, bonito, né? Aí a pessoa fuma, os cílios são queimados e essas células aqui, as caliciformes, elas hipertrofiam e produzem muito muco. Por isso que o paciente que tem patologias de via aérea ou que são fumantes, ele tem aquele pigarro que não acaba nunca. Né? Quantas vezes a gente foi atender paciente com rebaixamento por álcool? Mas o senhor bebeu? Ah, eu tomei um rabo de galo, porque tem um pigarro aqui que eu queria que limpasse. Aí ele fica bêbado, torporoso e o pigarro ainda está lá. E com tudo está lá, né? É impressionante. Tá? Aqui a traqueia mostrando os anéis cartilaginosos, lá no fundo a carina, né, o brônquio principal direito e esquerdo, e aqui a parte muscular, né, que a gente divide parede meia com o esôfago. Aqui duas coisas são importantes. Os anéis cartilaginosos, gente, eles são muito legais quando o médico vai usar aqui o buge, né? Que é uma espécie de fio guia maleável, quando a pontinha do buge entra aqui dentro e o médico, para ter certeza que ele está lá, né? A pontinha atraumática, não traumática, bate aqui nos anéis, na traqueia, e ele faz um clique-clack e a gente consegue sentir isso. Tá? Segundo momento, Alexandre vai comentar com vocês as manobras de mobilização da laringe. Né? A mel é a mais indicada hoje, mas tem a burp, a Celignus a mais contraindicada. Mas qual que era a fundamentação? Se o indivíduo parede meia com o esôfago, ao comprimir a via aérea, né? A manobra célica era isso. Eu comprimo aqui, eu comprimo o esôfago atrás, o paciente não broncoaspira. Né? E por que que isso não é mais indicado? Eu fui formado na época que era obrigatório na parada fazer isso. Hoje a gente já fala, não faz, pelo amor de Deus. Né? Por quê? Porque tem paciente que o esôfago às vezes passa mais para o lado. Então o que que acontece? Você vai ajudar a fazer mais trauma e não ajuda. As outras manobras, a Alexandra vai comentar com vocês, elas são mais facilitadoras específicas para ajudar o médico a visualizar o ádito da laringe para conseguir entubar com maior propriedade. Bom, aqui só lembrar que o pulmão, ele não perfunde, não ventila de forma igual. Obviamente, a gente aprendia que beleza. Né? A gente falava assim, paciente, o ápice ventila bem e a base perfunde melhor. E não é assim. Depende da posição. Se você está em pé, isso vai acontecer. Se você está deitado, não. Por isso que a gente tem as zonas de West. Por isso que no Covid a gente ficava lá pronando gente o dia inteiro. Aquela massa exudativa que tampava todo a parte dorsal do pulmão, quando você mobiliza o paciente, essa massa era manipulada e ventilava melhor os pulmões. Então, você permitia que áreas que estavam fechadas por secreção abriam novamente. Então, gente, não adianta eu ter áreas que são bem ventiladas no alvéolo, mas que são mal perfundidas ou vice-versa. Tá? Então aqui a gente tem que lembrar que a troca, a hematose, ela acontece por um simples detalhe, a difusão. E a difusão no corpo humano, ela responde a um único princípio. Eu sempre vou do meio que tem mais para o meio que tem menos. Então, o sangue que chega nos pulmões, ele tem que estar rico em CO2. Por quê? Porque o CO2 vai sair do sangue e vai para o alvéolo pulmonar. O alvéolo, em compensação, tem que sempre estar cheio de quê? De O2. Então, o O2 vai sair do alvéolo e vai migrar
para o sangue. Se eu tiver diferença dessas concentrações, danou. Porque com certeza você não vai ter troca respiratória. Então eu adoro falar isso. A gente é tão poderoso, donos do universo, e precisa de muito pouquinha coisa para acabar com a nossa vidinha, muitas vezes miserável. Muito pouca coisa para conseguir bagunçar a homeostase humana. Então, a gente tem que sempre, quando você está atendendo um paciente, a gente tem que ter isso em mente, né? Que abrir a via aérea é fazer com que o ar chegue lá embaixo e faça a troca, tá? Mas que eu tenha que ter uma ótima concentração. Isso aqui a gente discutiu bastante na outra aula, só mostrando que a situação ótima é o VQ normal, ou seja, eu tenho que ter um alvéolo que bem ventila, e o Q é o símbolo, Qzão é o símbolo de perfusão. Então, um alvéolo que ventila e que perfunde bem para ter troca. Esse distúrbio de ventilação-perfusão é a principal causa de hipoxemia e hipóxia. Ou seja, doenças que alteram a homeostase, ventilação, perfusão, são as principais causas em 90%. São as principais causas, doenças que vão levar 90% da hipoxemia. Então você pensa, esse cara precisa abrir a via aérea dele, ele está com um problema, problema de oxigenação, uma insuficiência respiratória avançada, preciso de, por exemplo, nessa situação entubar, a gente já tem que pensar que as principais causas são doenças que alteram, ou que levam uma boa ventilação e uma péssima perfusão, no caso de um TEP, tromboembolismo pulmonar, por exemplo, COVID, ou no caso de um baixo VQ, ou seja, tem uma baixa ventilação com uma péssima perfusão, um broncoespasmo, uma pneumonia grave. Então a gente ventilação mecânica, oxigenoterapia nunca é tratamento, é suporte. A gente tem que tratar a causa do que levou aquilo. Tá? Rapidamente, a gente não vai, na verdade, discutir o equilíbrio ácido básico, eu só quero discutir o papel do pulmão nisso. Então a gente tem que lembrar que o equilíbrio ácido básico é o seguinte: no corpo humano eu produzo ácidos e eu produzo substâncias alcaloides, e elas têm que sempre estar funcionando de forma equilibrada. Tá? Então, a qualquer e todo momento, eu tenho situações que eu vou elevar substâncias ácidas no meu corpo, e a qualquer momento eu posso fazer com que substâncias alcalínicas possam também se elevar. Então, veja bem, eu tenho 3 formas de controlar isso. 2 delas é eliminando os ácidos do corpo. Como que eu elimino? Os pulmões eliminam, fazendo com que ácidos voláteis, gasosos vão embora. Os rins fazem a eliminação do ácido de forma precipitada, Só que eu tenho que lembrar que o pulmão faz isso rápido. O rim leva horas para compensar um distúrbio de um desequilíbrio em iminência. Tá? E outra coisa que o rim faz, muito importante, a gente tem que lembrar, ele produz e mantém a reserva de bicarbonato. Bicarbonato é uma base, Ele neutraliza o efeito do ácido no corpo. Então, veja bem, eu tenho 2 órgãos que fazem a eliminação. Tá? Só que, veja bem, nós produzimos muitos ácidos no corpo. E em situações patológicas, os 2 pulmões e os 2 rins não dão conta de eliminar tudo isso. E eu não posso dar o luxo de ter ácido circulando dentro do meu corpo. Então, o que foi criado? Uma forma de neutralizar esse ácido até que ele possa ser eliminado. Tá? E essa forma de neutralizar o ácido no nosso corpo, plasma, no interstício, enfim, é o chamado tampão. Tampão é nada mais que uma gambiarra. Tampão é quando eu pego uma substância química e jogo ela num meio ácido e ela inutiliza, ela neutraliza aquele ácido até que os rins e os pulmões consigam eliminar. E é isso que a gente vai entender a importância dos tampões, tá?
Então, aqui, rapidamente, eu tenho um mecanismo de tampão muito importante, que é o chamado tampão bicarbonato. 70% desse tampão faz com que os ácidos no seu sangue não saiam por aí destruindo tudo que quer. O ácido é bom para o corpo? Uma acidose metabólica ou respiratória? Não. Quais são os efeitos da acidose no corpo? Vasoconstrição renal, né? Leva a lesão, na verdade, a injúria renal aguda, o termo lesão renal aguda não se existe mais, o indicado é injúria, né? Porque a gente pode ter lesão tanto anatômica quanto lesão fisiológica e clínica, tá? A acidose faz uma vasoconstrição sistêmica, ela piora a perfusão cerebral, ela leva à miocardiopatia, né? O coração, na presença de um meio pH ácido, ele não faz boa contratilidade. Então, veja bem, um paciente em acidose não é uma boa coisa. E a acidose vem de N processos, infecções, falta de oxigênio, enfim, tá? Então, aqui, ó, basicamente, o que eu tenho? A gente falou que as trocas são pelas concentrações. Nos tecidos, a concentração de oxigênio nas células é sempre menor. Graças a Deus, né? Esse aqui é o efeito Aldani. Então, justamente porque quando a hemácia chega lá no dedão do pé, carregada com oxigênio, o oxigênio passa daqui para cá, graças a essa diferença. E o CO2 que está em alta sai daqui e vem para cá. Olha lá no pulmão, é aquilo que a gente falou. Dentro dos alvéolos, a grande quantidade é o O2. Graças a isso, o O2 sai daqui e vem para cá. Se fosse o contrário, não ia ter troca. Tá? Então, como eu disse na aula passada, de uma forma bem simplória, a gente tem que lembrar que o metabolismo celular e a produção de energia é uma garapa, né? É uma moenda de cana. Você tem a cana, que é a reserva energética, você põe a cana dentro da moenda, essa moenda moe a cana e produz a garapa. A garapa é o ATP, a energia celular. E do outro lado sai o bagaço, que é o lixo celular, é o CO2. Então, de onde vem o CO2? Do resto da metabolização, tá? E qual é o grande problema do CO2 no nosso corpo? Isso aqui, ó. Quando o CO2 está em altas concentrações, ou até em baixas, indiferente, mas em alta concentração é onde vai ter o problema, a gente tem água no corpo. Quando o CO2 se encontra com a água, eles reagem e produzem um ácido chamado ácido carbônico. Está aqui um cara chato. É um ácido fraco, mas ele é produzido em grande quantidade. Se eu deixar ele crescer no corpo humano, aumentar em quantidade, a gente vai começar a fazer acidose. Então, o que eu tenho que fazer? Vou tentar neutralizar para depois jogar fora. E é aí que acontece a mágica. CO2 com água produz o ácido carbônico. Graças a essa enzima que nós temos dentro da hemácia, ela faz o quê? Ó? Ela quebra a molécula ácida e faz o quê? Pega a parte ácida da molécula, gruda dentro da hemoglobina que está dentro da hemácia, e o que sobrou, tirou o H+, sobrou quem? Bicarbonato. O que a célula faz? Eu prendo o ácido dentro da célula e jogo o bicarbonato para fora. Esse bicarbonato faz o quê? Tampando o efeito do ácido, neutralizando. E isso vai até chegar ao pulmão. Na hora que chega o pulmão, acontece totalmente o oposto. O bicarbonato entra para dentro, se junta com o H+, que é a parte ácida, forma o ácido carbônico. Essa enzima quebra o ácido carbônico, gerando água e CO2. O CO2 é jogado para fora. O que eu quero que vocês entendam com isso? Que toda vez que a gente tem CO2 no corpo em grande quantidade, esse CO2 vai formar ácido. Então, toda vez que um paciente retém CO2, ele vai desenvolver acidose. Se o problema é o pulmão que não está trocando, a gente vai falar que é uma acidose respiratória. Se o problema é a falta de bicarbonato, que não consegue tamponar esse CO2 que vai produzir um ácido, a gente chama isso de acidose metabólica. Então, veja, é muito pouca coisa para acabar com a nossa vidinha, falando mais uma vez, né? Então, o organismo está
todo segundo, a todo instante fazendo isso. E ainda bem que a gente não precisa lembrar e regular. Já pensou, você toda hora está falando, ai, agora eu tenho que respirar porque eu preciso jogar CO2 para fora, tem que ver como é que está o meu bicarbonato, se está baixo, deixa eu mandar o rim produzir mais. Graças a ele funciona tudo sozinho. Senão a gente já não dá conta de fazer nada com as coisas funcionando, muitas vezes. Imagine tendo que dar conta disso, tá? Então lembrem que CO2, clinicamente falando, eu prefiro que um paciente tenha excesso de CO2 do que excesso de O2. Mas o excesso de CO2 eu tolero até um limite. Se o paciente começar a reter muito, veja que é mais fácil. Como que eu diminuo a quantidade de CO2 num paciente? Dando O2. Se eu dou O2, lavo esse pulmão, ele vai começar a fazer mais troca e, consequentemente, mais CO2 sai para fora. Agora, se eu dou excesso de O2 para o paciente, como é que eu tiro esse excesso de O2? Você vai enfiar uma mangueira nele e vai chupar? Não tem como. Tá? Então, por isso que eu trato a doença, a gente não trata com suporte. Tá bom? Aqui é só um esqueminha mostrando, ó, CO2 e água vai levar à formação de ácido carbônico, que por sua vez vai formar bicarbonato e o elemento ácido, né? E a todo momento isso aqui está reagindo exatamente no teu organismo. Se eu atrapalhar teu pulmão, teus rins, isso aqui vai começar a descompensar. Para a gente encerrar essa parte, vamos falar o conceito de viéria básica e avançada. Gente, o conceito de viéria básica é quando a gente mantém a viéria aberta, fazendo com que o ar vá até a laringe, traqueia, alvéolos e troca. E as formas de fazer uma abertura de via aérea de forma básica muitas vezes usando somente um instrumento. Pode ser a tua mão, pode ser um dispositivo bolsa-válvula-máscara, né? Como é que as pessoas usam um dispositivo bolsa-válvula-máscara, né? Ventila a sua mãe assim, né? O diafragma aqui em cima pula, né? Eu gosto quando a Alexandra fala, alguém respira assim? É normal você sair na rua? Não, ninguém ventila assim, né? Então, se eu tenho um ambu, bolsa, válvula, máscara, né? Por quê? Bolsa, duas válvulas e a máscara. Se eu perder uma válvula dessa, já danou o dispositivo. Então, como que eu faço? Eu tenho que usar o dispositivo inteiro e fazendo baixas pressões no pulmão. Então, ó, mão na base, mão acima e ó. Não. Então, a manobra manual e o posicionamento, que a gente vai ver aqui rapidamente, as manobras e tal, a gente vai deixar para fazer tudo na prática, né? Então, primeiro, gente, posicionar. Se um paciente não é vítima de trauma, não tem risco na cervical, a gente tem que posicionar esse paciente numa forma ótima. E eu gosto quando a Alexandra fala, eu chego na cena, o maior problema que está é a falta do posicionamento do material adequado. Daí o colega fala, não consegui entubar, fizemos uma crico. Aí vai lá ela com um tubinho e tchuf, daí o cara fala, filha da, né? Essa chata. Ela falou, não, não sou chata, eu simplesmente segui o algoritmo. O passo a passo que tem que ser feito. Então a pessoa pensa no tubo e esquece que o que salva é ventilar. Como eu disse para vocês no começo da aula, tá? Então, aspirar, né? A gente tem que ter um aspirador ali, né? A manobra de elevação do mento e anteriorização da mandíbula e as canulações orofaríngea, né? Tanto com a naso quanto com as guedelas. Isso aqui a gente vai fazer aqui na prática depois as técnicas de inserção das duas, tá? Se eu não tenho lesão de base de crânio suspeita, a naso pode e deve ser utilizada. A gente vai ver como que faz as medidas certas, como introduzir e qual a forma correta de escolher o dispositivo mais adequado. Quando a gente fala em via aérea avançada, a gente nunca quer chegar nesse passo, mas às vezes precisa. É aquilo que eu falei, via aérea avançada, não é porque é avançada que é grave que ele requer. Quando eu falo em via aérea avançada, a gente vai precisar de mais recursos, a gente vai precisar de médico, de enfermeiro, medicações, riscos, gastos, tá? Pessoal capacitado.
Então, ela é boa, ótima, como qualquer outra, mas está ali para ser indicada no paciente que precisa. Então, tubo é igual ao paciente de emergência? Vamos tirar isso da cabeça. É como eu disse para vocês no começo da aula, que a Alexandra sempre fala. Intubar e tráqueo não são procedimentos de urgência. E as pessoas acham que paciente grave é igual a tubo. Né? Ninguém quer passar por um perrengue de ter que ficar tentando entubar um paciente no pré, aquele sufoco, sendo que se ele está mantendo ventilando bem. A gente tem tempo suficiente de chegar no terciário, daí lá tem um monte de gente para mexer com aquele paciente, né? Então, por mais que o dispositivo supraglótico, no nosso caso aqui é a laringe, mas tem o combitube e tal, que não são dispositivos de intubação, porque eles não ficam. Dispositivo de via aérea avançada, gente, é quando ele fica dentro da traqueia, tá? Porque ele tem que impedir o bronco, a broncoaspiração do paciente. A laringe, ela não chega lá, por isso que ela é o único efeito ruim dela. Tá? Mas ela ainda é considerada um dispositivo avançado. No Brasil, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas podem utilizar elas desde que estejam capacitados. A intubação, que a Alexandra vai comentar bastante, e também a via aérea cirúrgica. Então, veja, sair de uma via aérea básica que eu uso pouco dispositivo e preciso só ter uma capacitação, e vir para uma via aérea avançada que eu entro com drogas, controles, dispositivos que não são brinquedos. Né? Lembra dos 3 pacientes que requerem uma via aérea avançada rápida: gestante, grande queimado e insuficiência respiratória hipoxêmica. Lembra sempre do Covid, que é um exemplo bem atual. Acho que ontem foi vocês de Rolândia que atenderam os queimados ontem, né? Aquela a tentativa de homicídio, né? Pra vocês terem uma noção, a pessoa estava no auge da droga, 90% do corpo queimado e falando como se estivesse tudo bem e tal, né? O outro com a via aérea queimada, a cara, bem, foi para casa, etc. Chegou no CTQ, a primeira coisa, tudo, antes que edemacia aquilo ali. E acontece. As cricos que eu vi, uma em São Paulo e 2 no CTQ, justamente por isso, porque demoraram, muita gente falava, lá no pré, se tivesse entubado esse paciente, a gente não poderia estar passando esse sufoco aqui, né? Porque eles realmente, gente, acreditem, eles fazem edema de laringe, que às vezes eles têm que trocar até o tubo, porque ela constringe tanto o tubo que dá problema, tá? É um edema, passar sonda nasogástrica, catéter nasogástrico nasoenteral no queimado, é extremamente difícil. Às vezes tem que ir só por endoscopia, porque a mucosa inteira é edemaciada. Então, não é um paciente de via aérea fácil. Então, quando se tem o tempo, faça, vamos agir, porque eles dão trabalho. Tá? As principais causas de complicação: dificuldade em ventilar, dificuldade de intubar, erros ou omissões, aquilo que a gente falou, não se atentar que a via aérea não está sendo ventilada com aquela sua estratégia, então o plano B tem que entrar em ação, né? Vamos tirar da cabecinha que o paciente grave é igual a tubo, né? Eu acho que é a melhor coisa, a mais atual, né? Para evitar isso, então, a gente tem que entender um básico da anatomia, os dispositivos. Então, hoje a gente gosta de falar que vocês vão brincar aqui hoje. A Alexandra traz o vídeo laringo dela. A primeira coisa que ela fala, ela dá na mão do primeiro que ela vê e fala: intuba. Com o vídeo laringo eu faço de olho fechado. E não, né? Tanto que a diretriz coloca: se você não tem familiaridade com o vídeo laringo, não escolha ele como a primeira forma de intubar, porque vai dar problema. Então, esse passo a passo dos algoritmos, a gente vai ver isso no decorrer da aula. Tá bom? Então, gente, posicionar, né? Aqui a Alexandra vai falar melhor, mas a gente tem que lembrar que quando a gente abre a via aérea do paciente, olha lá, todos os ângulos para visualizar o ágito da laringe, eles são incongruentes. Quando a gente faz um posicionamento ótimo no paciente, olha lá como os ângulos praticamente se tornam congruentes. A gente consegue visualizar. A regra básica é o tragus, que é essa pontinha aqui da orelha, ela tem que estar na altura do externo.
né? E como a Alexandra fala, a gente tem que lembrar nossa ergonomia. Então, o seu mamilo do intubador ou de quem está na via aérea tem que estar na altura do paciente. Então, são posições ótimas que a gente não pode esquecer disso, tá bom? Aqui só mostrando uma hemidissecção em face, ó, a língua relaxa, pega a epiglote que está ali e comprime ela fechando o ádito da laringe. Então, acreditem, ela acontece. O mau posicionamento faz isso acontecer a todo momento. O paciente rebaixa. Por isso, a gente tem que tomar cuidado quando você ceda o paciente. A gente sedou, induziu o paciente, acabou a via aérea dele. Ele não respira mais sozinho, ele relaxa. A partir desse momento, você tem que estar sumindo. Senão, vai dar problema. Tá bom? Por isso que a equipe, a conversa tem que ser muito boa. Né? As manobras manuais, né? Anteriorização da mandíbula, elevação de menta, a gente vai fazer aqui na prática. Tá? Lembrar que o ideal de posicionar o ambu é na manobra C, né? Que a gente tem uma fotinha aqui, né? Então, com o polegar indicador eu faço C, vedando a face do paciente, e com os meus 3 dedos restantes eu faço a anteriorização da mandíbula, liberando essa via aérea. Lembrar que o ambu adequado, a gente tem que saber comprar e usar um ambu adequado, o reanimador. Fala ambu porque ele foi criado em 51, a primeira empresa que criou foi o ambu, então acabou ficando o nome da marca. Mas o reanimador manual, ou dispositivo bolsa-válvula máscara, ele é um dispositivo que ventila o paciente com pressão positiva. Mas a gente também usa ele para o paciente que tem drive respiratório, né, para fazer a pré-oxigenação. Por quê? Porque ele é de alto fluxo, ele fornece praticamente 100% de O2 puro. Então, a gente gosta de utilizar ele. A gente tem que lembrar que ele tem que ser transparente, inteiro, ele não pode ser esses coloridos, porque eu tenho que ver o que está acontecendo aqui. Se o paciente regurgitar, ao voltar a secreção, sangue, o que a gente tiver na cena, eu preciso ver esse ambu transparente acontecendo. A máscara, essa máscara não é adequada. A adequada é essa aqui, ó. Tá vendo que ela tem um pininho aqui, né? E aqui ela tem um coxim, um cuff. A gente coloca a seringa aqui e insufla. Por quê? Eu tenho rosto redondo, comprido, menor. A ausência de dentição, né? Como é que a pessoa sem dente? Aquele idoso que você coloca a máscara aqui, todo o ar escapa. Então, por isso, quando não tem dente, a gente pega uma gaze, faz um coxim e põe aqui, ó, no vestíbulo ou na bochecha para fazer a boca ficar na forma, ajudar a vedar. Barba é outro problema, né? Como a Alexandra sempre fala, a Alexandra viaja o mundo inteiro nessas missões doidas dela e fala, o cara chega nos Estados Unidos, cultiva aquela barba há 20 anos, não tem conversa, eles metem gilete, arranca tudo, e lá eles são assim mesmo, né? Procedimento, por quê? Porque a barba atrapalha a vedação. Aqui, a gente pode colocar campos plásticos estéreis dos próprios dispositivos, ó, um grau cirúrgico. Por quê? Coloca por cima da barba para ajudar a vedação do paciente. Daí o paciente acorda e fala, eu fiz uma promessa que eu não ia tirar a barba há 20 anos. Aí chegou essa lazarenta aí e arrancou minha máscara, arrancou minha barba. Acabou com a promessa, acabou com a vida do homem, acabou com tudo. É? E ventilou, né? Mas aí vai xingar do meu jeito. Igual uma vez eu falou, você cortou minha calça de R$ 300, né? Eu falei assim, mas a gente salvou sua vida, ter um membro, você ia perder a perna. Ah, mas agora eu quero a minha calça de volta, porque a gente não cortou na costura, cortou de outro jeito. Acontece, tá? Acontece bastante. Não pense não, no hospital acho que a gente pegava bastante dessa cena. Ah, mas eu perdi a dentadura, então o povo adora, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Dentaduras são caras. Se tem uma coisa que irrita paciente, é tirar a dentadura, a prótese deles. Eles estão, o pó da gaita na UTI, mas eles não gostam que tire a dentadura. E aqui está uma grande defensora das dentaduras. Que ela entuba todo mundo com dentadura, que para ela ajuda, né? Mas a gente tem que lembrar, gente, que às vezes a gente perde um bem do paciente e realmente o constrangimento da ausência do dente para a pessoa é muito grande, né? E eles ficam realmente bravos. Nossa, na UTI isso aí é uma coisa, né? Olha lá o ambu de novo, né? Mostrando ali o coxim certinho, né? Manobra CE.
Tá? Então, a gente tem aqui demonstrando mamando as mãos, a gente vai fazer isso aqui na prática, tá bom? As cânulas, a gente vai ver, brincar com elas, tanto a naso. Então, olha lá, ó, a mesma M-face mostrando. Olha como ela segura a base da língua, ela encosta ali quase na valécula, mantendo a epiglote aberta. Então, esse buraquinho aqui, ó, é toda a laringe. Está aberta, está ventilada. Né? E ventila, mostra, vocês vão ver aqui na hora que a gente coloca, né? Nasofaringe. O pulmãozinho vai lá em cima. Então, assim, ótimo, salvou. É a manobra manual e uma prótese simples, uma endoprótese que ajudou. Não precisei de tubo, não precisei de nada, né? Ali mostrando a nasofaringe, né? E aqui só falar agora esse último minutinho da máscara laríngea, a gente tem elas são padronizadas no mundo inteiro, dessa forma. Ela é desde a numeração 1 até a 5, né? São todas indicadas conforme o quilo-peso do paciente. Então, todas elas, independente da marca ou da geração, elas vêm essa linha negra no meio, que ela serve para posicionar rente ao nariz e fazer com que ela entre, porque é muito comum as pessoas na angústia, no desespero, colocar ela de forma invertida, ela não vai funcionar, né? Elas têm esse cuff, dentro do cuff, ó, na parede do dispositivo, a gente tem ali sempre o desenho da seringuinha, a quantidade de ar que a gente tem que usar. A gente sempre pode pôr menos, mas jamais acima do que é permitido. Tá bom? Porque não é porque ela é laríngea que ela não faz lesão de tecido mole, tá? Ela garroteia se a gente fizer muita pressão. E ela é o máximo, ela é maravilhosa, o paciente fica feliz, ele fala, ela me boca perereca, eu tô feliz da vida, ela diminui muita dor em pós-operatório, aquilo que eu falei. E hoje a gente tem as de segunda geração. As que a gente tem no nosso serviço são as de primeira geração, que é a clássica. Tá? Todas essas são de primeira geração. Qual que é a diferença? Conforme mais possibilidade, por exemplo, elas são feitas para usar e jogar fora, mas elas têm a que permite reesterilizar. É boa, ótima, só que elas ficam muito mais caras. Uma de reesterilizar, ela já vai para uns 500, eu acho, né? A mais simples, que é essa, ela custa em torno de 80 a 100 reais. Tá? Enquanto um tubo, custo-benefício é muito mais barato, mas a gente não pode seguir por isso, a gente tem que ver o que é o indicado naquele momento. Tá? Por exemplo, a Fast Track, essa aqui, né? Ela é, vocês veem que ela é mais tortinha, ela tem 2 tubinhos caninhos. Ela serve para quê? O médico tem uma via aérea difícil anatômica, ele passa ela e depois passa o tubo por dentro dela. Ela leva o tubo dentro da laringe do paciente. Tá? Então ela facilita muito. Algumas têm espaço para você passar o catéter nasogástrico, ele vai embora, ela permite, só que isso vai encarecendo, tá? Já as de segunda geração, gente, qual que é a diferença dela? O designer é um pouquinho diferente. Essa, por exemplo, ela tem um tubo aramado, ela tem um araminho todo ao redor, que ela permite com que fique mais constrito, não dobre tanto. Tá? E qual que é a grande diferencial da segunda geração? Quando você insufla ela ali na entrada da laringe, na verdade, né, na epiglote, acima da epiglote do paciente, ela faz uma alta PVO, que é uma alta pressão do cuff, ele consegue pressurizar e selar mais a via aérea. O que, que ela faz com isso? Ela impede que o ar escape e ela protege um pouco mais. Ela faz mais resistência para o paciente não querer bronco, se tiver o risco de broncoaspirar. Então, a de segunda geração, a gente já pode conectar em ventilação mecânica. Se eu ligo o ventilador mecânico com ela, aquilo que eu falei, a pressão alta do ventilador e as PIPs e o pico de pressão inspiratória, elas vão empurrando a laringe até sair pela boca. Tá? Essas aqui, elas permitem com que o médico conecte no ventilador mecânico, por exemplo, no procedimento cirúrgico. Ele pode ir para uma cirurgia às vezes até abdominal, utilizando ela, coisa que as de primeira geração não permitiam. Então, essa é a diferença básica. Se vocês vão ver aqui, usar, entubar não, posicionar ela aqui também na prática, tá bom? Então aqui, ó, só um desenho mostrando qual é o posicionamento adequado dela e vocês vão ver aqui também.